Olá, irmãos. Olá, pessoal. Graça e paz. Bom você conosco hoje, gente, na nossa nosso encontro, na oração, uma de reflexão, né? Tudo bem? Para você, está me ouvindo bem, Ju? Heavy. Oi, graça e paz. A internet está falhando um pouco. Ah, a internet falando. Talvez eu onde eu estou. Vou esperar se melhorar. Se não melhorar, você me dá manda um aqui para mim. Tá, Mas dá para me ouvir bem, né? dá, mas às vezes corta, pelo menos Hum, comigo. ok. Então, bom, mas como estamos aqui, vamos para nossa reflexão de hoje, então, esse é o nosso terceiro dia, né? Hoje é quarta-feira, né? Essa semana a gente começou a segunda-feira com aquela pedrada, né? Que disse que seus objetivos escolhem quem gosta de você, né? Onde a gente começa a definir assim, ou eu vou definir as pessoas ou eu vou definir objetivos, né? Eu defino, eu quero tanto você comigo na minha vida, ou você define objetivos. Você define objetivos, aí as pessoas vão com você. Se você define pessoas, às vezes você vai ter que abrir mão de objetivos de vida. E a gente já fez isso, tá? A gente já costuma cometer esses erros de não prestar atenção nos propósitos objetivos de vida. Ontem, a paulada do dia foi amizades. As amizades decidem qual é a parte de você que vai crescer, né? Amigos podem te ajudar, te levantar, ou amigos podem te derrubar. Isso foi ontem. E hoje? Hoje, a pedrada do dia, né? A paulada do dia hoje é: se você não puder controlar o seu ambiente, controle o seu foco. Se você não puder controlar o seu ambiente, controle seu foco. Engraçado, né? Ambiente, foco, né? A ideia é que se o ambiente for muito disperso, né? Quando eu li esse texto, preparando para estar aqui, eu lembrei de quando eu fiz o curso para socorrista e nós fizemos duas provas muito interessantes. A primeira prova foi uma prova escrita. E na primeira prova, aliás, foi uma prova prática. Então, eles simularam um acidente, né? Os nossos professores lá eram bombeiros, pessoas, né, experientes, né, vieram de Patinga. Então, eles simularam ali uma, um acidente, uma van, colocaram ela toda lá virada, deram uma confusão, pessoa debaixo da van, fizeram uma confusão. E a gente tinha que ir lá tirar as pessoas, salvar as pessoas, né, ajudar as pessoas ali e livrar ali. Só que enquanto a gente estava salvando, eles arrumaram um monte de outras pessoas ali que começaram a chegar. Gente perguntando o que tinha acontecido, os familiares chorando desesperado, gente não querendo que você mexesse nele, o acidentado, uma pessoa lá. E eles fizeram uma confusão danada, e a gente ali tentando conversar com as pessoas perguntando, explicando o que estava acontecendo, né? E foi uma confusão danada. Aí a segunda prova que nós fizemos foi a prova escrita. Eles deram uma prova para a gente de mais ou menos umas 80 questões e com tipo 1 hora para fazer, 2 horas para fazer. E aí toda hora chegava um e parava na mesa da gente, ficava conversando com a gente, batendo papo com a gente, perguntando se a prova estava difícil, se a questão estava difícil, se estava tudo fácil. E teve uma hora que eles pegaram um carro de som pesado, ligou na porta da sala onde a gente estava fazendo prova e botou um pancadão, fizeram um churrasco lá, levaram a carne, fizeram um churrasco lá, e a prova acontecendo, e a gente reclamando porque estava um som alto, a gente reclamando porque não tinha gente fazer, a gente... Aí terminaram as avaliações e eles nos disseram, olha, vamos avaliar vocês, deixa eu explicar para vocês. A primeira coisa é sobre a prova prática. Se vocês estão ali para tentar fazer um resgate, vocês não podem ficar parando e conversando com as pessoas que chegam, explicando para as pessoas, por favor. Você não pode ficar conversando com as pessoas, porque vocês estão numa atividade que o tempo é fundamental. Então vocês não podem perder tempo, né? Vocês não podem ficar preocupados com serem atenciosos com as pessoas que estão ali, transeuntes. Vocês precisam focar nas vítimas e no que você precisa fazer. E quanto à prova de vocês, vocês ficaram tão preocupados com o som, com o barulho, com a confusão que estava fazendo, vocês ficaram dando atenção para a gente, perguntando, enquanto que o problema de vocês era o tempo, a prova era uma questão grande com pouco tempo. Aí ele disse, sabe o que vocês aprenderam? É que vocês têm dificuldade de manter o foco. Na verdade, não é o som lá fora que vai te incomodar.
Você precisa focar, porque você acha que você vai fazer atendimento, vai salvar as pessoas só em lugares fáceis? Tudo vai estar sempre bom para vocês fazerem? Vocês acham que todo mundo vai te atender? Você acha que as pessoas vão te atender com todo carinho? Vocês acham que as pessoas vão fazer o que você quer? E eles deram uma lição para a gente. Olha, a primeira coisa que você tem que ter, o próprio fato da gente atender acidentes, já mostra que a vida não é do jeito que a gente quer, não teria acidentes na vida. Então a gente tem que parar de achar que o mundo vai do jeito que a gente quer. A gente não pode mudar o mundo. E aí vem a frase do dia: se você não pode mudar o ambiente, mude o seu foco. Prestou atenção? Já que não dá para mudar o aspecto que está dentro de ti. Essa talvez seja aprendido as circunstâncias mudem, a gente quer que as pessoas mudem, a gente quer que a vida mude, mas a gente mesmo não quer mudar. E a variável mais importante das mudanças da nossa vida somos nós. A gente precisa ter um foco centrado em nós. É muito frustrante quando a gente vai encontrando pessoas que elas não olham para si, não percebem que as coisas precisam mudar nelas, né? A forma delas responderem, a forma delas serem, a forma delas tratarem. É por isso que a vida às vezes entra um caos. Existem o jeito da gente ser determina o caos que a gente vive ou a paz que a gente vive, não é? Então, se você não pode mudar o ambiente, você precisa mudar dentro de você, né? Você pode mudar a sua casa, né? Você quer pôr planta, você põe planta, você quer tirar planta, você tira planta, você quer ter cachorro, você tem cachorro, não quer ter cachorro, não tenha cachorro, você quer uma casa maior, enfim, você pode mexer na sua casa, mas o seu raio de ação acabou aí. Da porta da sala para fora, nem no corredor do seu prédio você manda. Então, a gente percebe quando a gente faz essas reflexões que a gente tem poder sobre poucas coisas e pessoas nessa vida. E a única coisa e pessoa que a gente poderia ter algum tipo de poder era sobre nós mesmos. E esses a gente não quer ter. Então, administre sua capacidade de focar. Administre sua capacidade de manter o foco. Aquilo que é importante, aquilo que é fundamental. Eu costumo dizer para os meus jovens da igreja que ser cristão, você tem que ter um foco muito forte, uma capacidade de foco tremendo, porque as distrações são constantes, as seduções são constantes, as atividades do cotidiano são constantes, as distrações estão aí. Toda hora você tem alguns argumentos que vão te ajudar a perceber que você não precisa levar Deus tão a sério, levar a palavra de Deus tão a sério, levar a igreja tão a sério. Você vai encontrar esse monte de coisas. Isso são só distrações. Isso são coisas para te distrair. Isso é você fazendo a prova, 80 questões em 1 hora, e alguém está te chamando para bater papo. Aí você vai parar para fazer a prova ou você vai bater papo com a pessoa? A pessoa quer contar a história da vida dela. Você vai parar para ouvir a história da vida da pessoa ou você vai cuidar da sua prova? Então, se você disser, não, eu vou cuidar da minha prova. Por quê? Porque minha prova é mais importante agora. Então, ter foco é isso. A capacidade de não perder de vista aquilo que realmente importa para a gente, né? E eu gostaria que você colocasse sempre Deus na mira. Coloque o Senhor Deus como foco. Coloque a palavra de Deus como foco. Essa reunião de oração. As pessoas, alguém já me perguntou uma vez, como é que a gente consegue estar aqui todo dia e sem falhar e sem nada? Talvez porque a gente mantém o foco. Para nós, isso aqui é fundamental. Então, se eu estiver com meus amigos, eu não vou ficar com meus amigos, eu vou ficar na reunião de oração. Se eu estiver com minha família, a minha família vai entender, eu vou estar com a oração. Eu estive visitando um amigo, é um irmão que eu tenho, que fez 30 anos, né? Quase que a gente não se via, mais de 30 anos. E eu estava lá na roça, vocês se lembram disso? Nós fizemos a chamada lá naquele lugar lindo. Falei com ele, olha, Bill, eu te amo demais da conta, mas agora você vai parar, você vai ficar aí, porque agora é a hora da oração. Então a gente foca nisso. É importante para nós, a gente gosta disso e é importante, então eu foco. E se a gente foca, nada tira a gente. Você é assim com o seu trabalho, não é? Você mantém-se focado, desse horário até aquele horário. Então, faz isso com a sua vida também. Põe a sua vida em foco. Põe a sua vida em foco. Não deixe que as coisas te distraiam. Não deixe que os amigos te distraiam. Não deixe que as seduções do dia te distraiam. Preste atenção no que é importante. Faça com atenção. Faça com seriedade.
você vai ganhar com isso. Se não pode controlar o ambiente, controle você mesmo. É a dica do dia. E o último versículo do Salmo 43 hoje, pequenininho, ele só tem 5 versículos. Leia depois na sua casa, só 5 versículos, pequititinho, 43, ele diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Você vai dizer, Heavy, mas o senhor já leu esse versículo, você não está lendo errado, não. Não, ele repete. Ele falou isso no 42 e agora fala de novo no 43. Ele começou esse versículo, esse capítulo, esse salmo, falando da angústia do seu coração. E depois ele fala das grandezas de Deus. E aí ele fala para a sua alma, para a alma dele ficar quieta. Eu creio que você e eu precisamos disso. Falar com Deus, falar com a alma, coração, para de bater forte, para de bater rápido, o estômago, para de doer. Mantenha minha calma, porque Deus vai cuidar de mim. É isso que eu quero para mim e para você. Mantenha calma, porque Deus cuidará de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um aprendizado, obrigado por mais uma virtude, obrigado por termos cumprido também mais um dia cumprido, Senhor. Mais uma meta batida, digamos assim, Senhor. De estarmos aqui orando, mantendo o foco, Senhor. Obrigado porque a gente não se distrai. Obrigado porque muitos dos irmãos que aqui estão não têm se distraído, Senhor. Não perdem de visão, da visão aquilo que é importante. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe meus amigos e meus irmãos que estão nesta reunião. Que o Senhor olhe a necessidade de cada um. Que o Senhor realmente atenda ao seu anseio. Aqueles irmãos que estão aflitos, ansiosos, angustiados, tristes. Ó Senhor, vá com o teu Espírito Santo, esses irmãos que estão aqui na live. Vá com o teu Espírito Santo, cura-os, ajuda-os. Aquele irmão ou aquela irmã que está tendo dificuldade de se concentrar no seu propósito de vida, se eu posso ajudá-la a ajustar o foco. Ó Senhor, que nós possamos ser pessoas sérias, pessoas de foco, pessoas que não se distraem, pessoas que não se corrompem, Senhor. E que o Senhor acalme o nosso coração, acalma a nossa alma, descansa-nos em Ti, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor cuida de todas as coisas. Colocamos diante de Ti as nossas preocupações e que o Senhor cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero agradecer a todos vocês que me parabenizaram ontem pelo meu aniversário. Obrigado pelo carinho, pela gentileza de vocês. Fiquei muito feliz. Que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã. Mantenha o foco. Graça e paz. E tchau.